Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Olá, eu sou o evangelista João Batista e sejam muito bem-vindos ao canal A Fé pelo Ouvir. Eu gostaria de te pedir que você fique comigo até o fim desse vídeo, que você possa curtir, compartilhar e que, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever neste canal. Querendo comentar também, o seu comentário é sempre bem-vindo aqui. Ok, hoje, como eu havia falado no vídeo anterior, nós iríamos falar um pouco mais sobre a identidade de Jesus, quem Jesus se diz ser. E a partir daí, temos a nossa definição sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Existe algo que precisa ser definido em relação ao Senhor Jesus Cristo, algo que diz respeito, né, aí à sua identidade. O que realmente Jesus é? Quem realmente Jesus é? E com base naquilo que a Bíblia nos apresenta, nós precisamos chegar a essa definição, a uma conclusão. Ou Jesus é Deus, ou ele é um mentiroso, ou ele é um megalomaníaco, ou um louco. Nós não podemos ficar no meio termo entre essas opções. Não há como dizer que Jesus é apenas um bom mestre, pois se ele não é Deus, ele também não seria um bom mestre, porque um bom mestre, ele não poderia ser um mentiroso. O que a filosofia sempre tenta impor, né, e o que as falsas religiões, o que as seitas tentam impor é isso, que Jesus foi apenas um profeta, um bom mestre, um bom homem, um bom exemplo, mas nós não podemos dizer que Jesus, se ele não é Deus, não podemos dizer que ele seria um bom mestre. Um bom mestre não faz falsas promessas, não dá falsas esperanças, né, se dizendo ser uma coisa que ele não é. Então, com base em alguns textos, nós vamos ter outros vídeos ainda nessa mesma linha, nós vamos analisar o que Jesus diz a respeito de si mesmo, o que os outros dizem a respeito de Jesus, o que o Pai diz, o que o Espírito Santo, o que os apóstolos escrevem, né? Detalham sobre quem é Jesus quando eles ali, sendo judeus, né, e conhecem a lei, quem eles ali interpretam sendo Jesus. É isso que é importante que a gente tenha essa definição dentro da palavra de Deus. Nesse texto de João 8:58, é importante entender todo o contexto e como ele se desenrola ali, o porquê de algumas coisas. O versículo seguinte, em João 8:59, diz que os judeus pegaram em pedras para o apedrejar. Mas como não era chegada a hora do Senhor Jesus, ele saiu do meio deles sem acontecer isso. Mas por que eles pegaram em pedras para atirar em Jesus? É importante ver o que a lei dizia sobre a execução por apedrejamento. Quais eram os casos em que alguém poderia ser apedrejado conforme a lei? Então, existem alguns casos, entre eles adultério, estupro, um falso profeta conduzir o povo à idolatria. E entre esses motivos também estava ali, consta na lei, a blasfêmia, ou seja, alguém, por exemplo, se dizer ser Deus. Isso era considerado uma blasfêmia. Os judeus interpretaram dessa forma e por isso quiseram apedrejar ao Senhor Jesus. Então, Jesus, ele apenas se apresenta e diz quem ele realmente é. Ele se identificou sim ali com Gênesis, com Êxodo 3:14, onde Deus fala com Moisés sobre eu sou o que sou. E o texto grego, ele traduz, sim,
para quando Jesus fala eu sou, eu sou, esse mesmo eu sou, se traduzido do hebraico para o grego, o mesmo texto de Êxodo 3,14, quando é traduzido para o grego, na Septuaginta, ele traz lá o eu sou. Jesus se identifica como sendo o eu sou, e não como eu tenho sido, como uma certa tradução traduz, para tentar desqualificar, tentar tirar ali a pureza do texto, fazendo uma tradução forçada de algo que a Bíblia não diz, que a tradução, que o original não diz. O original grego diz, eu sou. Exatamente isso, eu sou. Jesus se identifica ali com Deus na palavra dele dirigida a Moisés em Êxodo 3,14. Eu gostaria hoje de destacar apenas um texto que eu considero um dos mais contundentes do Novo Testamento, que é o texto de João, capítulo 11, dos versículos 25 e 26, naquele diálogo de Jesus com Marta, irmã de Lázaro. Lázaro encontrava-se morto já há 4 dias, e Marta ali se lamentando com o Senhor Jesus, Jesus falou para ela, Lázaro há de ressuscitar. E aí Marta entendeu, sim, eu creio que ele vai ressuscitar, sim, no último dia. Mas Jesus diz para ela, não, você não está entendendo, Marta, eu estou dizendo para você o seguinte, ele faz essa revelação poderosa de João 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Jesus aqui está se apresentando para Marta como Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de dar a vida, de ressuscitar os mortos. Nenhuma criatura poderia reivindicar para si mesma essa qualidade, esse poder, essa autoridade. Então, quando João 10,30 diz, quando Jesus diz em João 10,30, eu e o Pai somos um, ali não é uma figura de linguagem como as seitas tentam colocar, como o islamismo tenta colocar, como outras religiões tentam colocar. Jesus se identifica como sendo uma unidade com o Pai em natureza divina, em qualidade de Deus, em eternidade, em poder, em atributos. É isso que Jesus está dizendo em João 10,30. Eu e o Pai somos um. Eu gostaria hoje de finalizar com um texto que é um dos textos mais poderosos também que nós podemos ver nas Escrituras, né? Se é que nós podemos selecionar textos na Bíblia, porque toda a palavra de Deus é proveitosa, assim como o Timóteo fala, toda a palavra inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir todas as pessoas, né, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mas eu gostaria de destacar, sim, aquilo que Apocalipse fala aqui, o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 6 e 7. Só para que a gente encerre esse vídeo com essa palavra. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 21, versículo 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. É o Senhor Jesus falando aqui pela terceira vez, ele vai repetir isso mais uma vez no capítulo 22 de Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E aqui, neste texto de 21, Jesus complementa com o versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Esse é o Senhor Jesus Cristo da Bíblia. A Bíblia nos apresenta o Jesus Cristo, Deus, o Verbo que se fez carne, de João 1,14. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai.
Nós já conversamos aqui sobre essa questão da glória de Deus. Isaías 42:8 diz que Deus não divide sua glória com ninguém, com absolutamente ninguém. Jesus jamais poderia se identificar como sendo o Deus Todo-Poderoso, como tendo o poder sobre a vida, sobre a ressurreição, e não poderia dizer o que diz aqui em Apocalipse 21:7, se ele não fosse um com o Pai em unidade divina, em ser Deus, em essência divina. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, assim como o Pai e o Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso ainda. Vamos prosseguir nesta linha para que nós possamos entender e definir biblicamente quem é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos prosseguir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que Deus os abençoe.